amigos do canal Redemptoris Mater. Sejam muito bem-vindos. No final de semana dos dias 2 e 3 de janeiro de 2020, celebramos a solenidade da Epifania do Senhor, o mistério da revelação de quem Jesus é, a retirada do véu em relação ao Filho Divino de Deus, Cristo, Rei do Universo, que se manifesta ao mundo diante dos Reis Magos. A data da solenidade é o dia 6 de janeiro, mas a Igreja no Brasil transfere para o final de semana mais próximo. Por isso foi celebrada no último final de semana. A imagem que o Evangelho nos apresenta é dos reis chegando ao estábulo de Belém, encontrando Cristo numa manjedoura e ofertando-lhe ouro, incenso e mirra. Mas quem são os Reis Magos? Como souberam sobre Jesus? Qual é o significado dos presentes que deram a ele? É sobre isso que pretendemos conversar aqui. A passagem do Evangelho é de Mateus 2, versículos 1 a 12. Há aí alguns elementos-chave. Primeiro, o rei Herodes fora estabelecido pelos romanos para governar aquela província do império. Era meio judeu, não era descendente da tribo de Judá, mas de Esaú, e, portanto, não era um rei legítimo, segundo as profecias do Antigo Testamento e as promessas feitas por Deus a Davi. Mas agia como se fosse o verdadeiro Messias. Herodes era paranoico a respeito de perder o poder, justamente por não ser um rei legítimo. O escritor judeu Joséfo e outros escritores da época relatam que Herodes era um homem muito mau, que assassinara não só a esposa, mas vários dos seus filhos, para prevenir-se de eles se apossarem do seu trono. E agora vai se sentir ameaçado por esse rei que iria governar os judeus. Segundo, quanto aos homens sábios de que fala o Evangelho, o termo grego ali usado é magos, que significavam justamente homens com sabedoria, grandes filósofos, astrônomos, frequentemente membros das cortes reais, conselheiros dos reis, por sua sabedoria, conhecimento e ciência, assim como por sua habilidade para entender os sinais dos céus. Foram estes homens que vieram do leste, do oriente, não sabemos exatamente de onde, até Jerusalém, porque haviam visto uma estrela no céu que reconheceram como um sinal do nascimento do rei dos judeus. No primeiro século, essa não era uma expectativa apenas dos israelitas, mas também dos gentios. Antigos autores pagãos, como o historiador romano Suetônios e o escritor Tácito, apontavam para um rumor de que um rei viria da Judéia, um grande governador sairia desse pequeno ramo de Israel, a descendência de Judá. A Sagrada Escritura diz que Herodes estava perturbado e com ele toda Jerusalém. Isso já aponta para a oposição que o Cristo viria a sofrer. Para checar o que a Bíblia dizia a respeito, Herodes chamou os escribas e eles citaram o texto do profeta Miqueias, capítulo 5, versículo 2, segundo o qual haveria um futuro rei em Israel que viria da cidade de Belém, a cidade de Davi. Uma outra profecia, no livro dos Números, capítulo 24, também fala do significado daquela estrela, nos versículos 15 a 17. Trata-se de um oráculo do profeta pagão Balaão, que, todavia, fala a palavra do Senhor e diz: Eu vejo, mas não agora, uma estrela virá de Jacó e um cetro aparecerá em Israel, que deve esmagar a testa de Moabe e quebrar todos os filhos de Set. Edom será derrotado. Essa profecia é conhecida como a profecia da estrela, tão famosa que, segundo os estudiosos, seria conhecida também pelos pagãos. Assim, quando os sábios viram a estrela no céu, foram a Jerusalém, para ver exatamente onde aquele rei nasceria.
Não sabemos se essa estrela era uma espécie de cometa, um planeta ou outro fenômeno. Muitos padres da igreja viam essa estrela não apenas como um fenômeno natural, mas sobrenatural. Seria um anjo, pois os anjos eram descritos na Bíblia como estrelas. Esse anjo teria guiado os magos ao lugar onde estavam Maria, José e o menino. O que quer que fosse, podemos ver aí a combinação de dois sinais. A estrela é uma espécie referida no livro da criação, no Gênesis. Os magos leem esse livro da criação, leem a própria criação. Além disso, leem também nas Escrituras sobre a cidade de Belém. Esses livros da criação e a Escritura precisavam ser lidos juntos para que os magos encontrassem o menino Deus, o Rei dos Judeus. Portanto, o livro da natureza os leva a Jerusalém, mas é a Escritura que lhes permite localizar o verdadeiro Messias, o Rei. Terceiro, chegando no estábulo de Belém, os magos se curvam diante de Jesus e o adoram. A palavra grega empregada aqui para adorar, literalmente significa prostrar-se diante de alguém, como um cachorrinho que se prostra, se deita diante do dono. Esse gesto era usado exatamente diante dos reis para honrá-los. E o evangelista Mateus usa o termo para expressar a adoração e a veneração que somente é dada a Deus. Nesta passagem e em outras. Por exemplo, em Mateus 4, versículo 9, o demônio diz a Jesus que, se Jesus se curvar e adorá-lo, dar-lhe-á todos os reinos do mundo. Mas Jesus responde: Deus somente deve ser adorado. A implicação da escolha de Mateus aqui é que os magos veneram Jesus não apenas o Rei dos Judeus, não apenas como um rei, mas como o Rei divino. E isso não era difícil, porque os pagãos acreditavam em reis divinos. Os próprios imperadores de Roma eram adorados como divinos, como é o caso de César. Porém, o aspecto mais importante desse evangelho reside nos presentes dos magos. Eles abrem seus tesouros e oferecem ouro, incenso e mirra. É o nosso quarto ponto de reflexão. Um judeu do primeiro século, ouvindo sobre esses presentes, imediatamente reconheceria neles alusões a duas passagens do Antigo Testamento. Do livro de Isaías, capítulo 60, uma profecia da Nova Jerusalém, e dos Salmos, o Salmo 71, uma profecia do futuro Messias. Essas duas passagens aparecem na liturgia deste final de semana como a primeira leitura e o Salmo responsorial. Isaías fala que a cidade de Jerusalém seria renovada, gloriosa, tão linda que ele descreve como uma pessoa, uma noiva, a noiva de Deus. O profeta diz que a escuridão cobrirá a terra e todos os povos, mas o Senhor se levantará entre eles, e sua glória brilhará para todas as nações e reis. Todos virão à cidade, e os israelitas virão de longe. Jerusalém ficará radiante, seu coração vibrará e se alegrará, porque a abundância do mar se converterá a ela, a riqueza das nações virá a ela, e trarão ouro e incenso, e proclamarão o louvor do Senhor. É a descrição da esperança judaica de que os gentios se converteriam ao único Deus e peregrinariam a Jerusalém, como os judeus o faziam anualmente nas festas prescritas. Jerusalém seria a mãe de todos. Então os pagãos viriam a Jerusalém, trazendo-lhe tributos, exatamente ouro e incenso. Esse seria um sinal de sua conversão ao Deus verdadeiro de Israel. Essa profecia da Nova Jerusalém se cumpriu no mistério da Epifania, que nessa solenidade celebramos. Porém, aqui há uma diferença. Os magos não trazem seus presentes a Jerusalém, apesar de terem ido até a cidade. Eles levam seus presentes ao menino Deus e à sua mãe, em Belém. Por isso os padres da igreja viam nisso um sinal de que Maria seria a Nova Jerusalém personificada.
a mãe de Israel e de todas as nações. Por sua vez, o Salmo 71 também foca na conversão dos gentios sob um novo rei Salomão, que dominará com justiça de um a outro lado do mar até os confins da terra. Os reis de Tarsis, das ilhas e de Sabá lhe trarão presentes e se curvarão diante dele. Todas as nações cairão aos seus pés e o servirão. Será um rei justo, governará em paz para sempre sobre todos os povos. Será muito maior do que Davi ou Salomão jamais foram. E o seu será um reino de misericórdia. Libertará os necessitados e cuidará dos pobres. E os reis lhe trarão presentes e se curvarão diante dele adorando-o. Os presentes dos magos cumprem esta profecia. No segundo século depois de Cristo, Santo Irineu, na sua obra Contra as Heresias, diz que o ouro simbolizava a realeza ou o reinado de Jesus. O incenso, que era usado no tabernáculo e no templo para a adoração, simbolizava a divindade de Jesus. Ele era aquele que seria adorado. E a mirra, um antigo óleo usado nos enterros, apontava para a paixão, morte e sepultura de Jesus. Em Isaías 60, a profecia só fala de ouro e incenso, porque Isaías está mencionando a segunda vinda de Cristo, que será em poder e glória, e não em sofrimento como da primeira vez. Os três presentes, portanto, referem-se a Jesus como Rei, Deus e sacerdote, como Salvador do mundo. Ao presentearem o Filho de Deus vindo ao mundo, os sábios do Oriente reconheciam com esses presentes simbólicos que Jesus era Deus e Rei, que sua humanidade era perfeita e que aquela criança estava destinada a sofrer. Um outro aspecto a considerar é que os magos não são descritos por Mateus como reis, mas como sábios. Na tradição cristã primitiva, explica-se isso lembrando que nos tempos antigos, o rei deveria ser também um sábio, como Salomão. Num certo sentido, um mago. Salomão foi o grande exemplo daquilo que os antigos chamavam de rei filósofo, um governante cheio de sabedoria. Daí terem os magos passado a serem chamados de reis. Quanto à segunda leitura, de Efésios 3, 3 a 6, Paulo fala do mistério que lhe foi revelado, o mistério cristão, que os gentios também serão membros do mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo Jesus, pela graça de Deus. Mistério falado pelos profetas e concretizado no tempo do próprio Paulo, que está vendo as conversões dos pagãos, cidade após cidade por onde passa. Eles deixam seus ídolos, abandonam seus templos e adoram o Deus dos judeus, que se tornou homem em Cristo. Este é um grande mistério, o mistério da solenidade da Epifania. O Catecismo da Igreja, no parágrafo 528, descreve essa solenidade como a manifestação de Jesus, não só como Messias, mas como Salvador do mundo. Os magos, diz o Catecismo, são o primeiro fruto das nações pagãs, como que a colheita das primeiras almas que descobrem Jesus como Filho de Deus e como aquele que fora profetizado nas Escrituras judaicas. Obrigada por terem acompanhado esta postagem. Se gostaram, cliquem em seu like, inscrevam-se no canal, divulguem-no e acionem o sininho para serem notificados de outras publicações.